Para analisar esta proposta de orçamento é nosso convidado, diretor do Jornal Negócios, Pedro Guerreiro. Boa tarde. À primeira vista, o que muda no país com este orçamento? Bom, para já muda um estado de espírito, o que é importante. Este orçamento, enfim, o orçamento foi divulgado há muito pouco tempo e nós temos estado a analisá-lo com muita atenção e temos estado a produzir muita informação no nosso site, no Jornal de Negócios Online, e já produzimos várias dezenas de notícias que nos permitem já ter uma primeira leitura e claramente a mensagem muda. Ou seja, nós tivemos durante anos a caracterizar orçamentos de Estado com a palavra rigor. Eram sempre orçamentos de rigor, o que não era senão um eufemismo para dizer orçamentos de forte contenção e de forte aperto. Este não deixa de ser de rigor, mas ultrapassa o estigma do déficit. E, portanto, já não estamos tão preocupados, tão traumatizados com o cumprimento do déficit de 3% e passamos a falar de outra coisa, passamos a falar de crescimento. E, de facto, o orçamento que é hoje apresentado tem previsões de crescimento económico, apesar de revistas em baixa face à última previsão. E isso tem a ver com fatores externos, com um arrefecimento das economias mundiais. Prevê um crescimento da economia para o próximo ano de 2,2%, que é acima da previsão do crescimento económico da zona euro, que é de 2,1%, e é acima do crescimento de 2007, que está previsto em 1,8%. Portanto, há uma aceleração do crescimento económico. Além do mais, na composição desse crescimento há também alterações, porque nós até aqui temos crescido sobretudo à custa das exportações, e no próximo ano está previsto um crescimento não só das exportações, que se mantém, também uma perspectiva de crescimento, mas já também do investimento, nomeadamente do investimento privado. E o investimento privado provoca um aumento do emprego. Portanto, estamos a falar de um perfil de crescimento económico já diferente e que é mais sentido pelas populações, se quisermos. Além disso, parece também muito evidente que este orçamento quer pelo menos parecer ter bastantes preocupações sociais. Nós estamos a analisar muitas medidas que foram apresentadas como medidas de grande preocupação social. Ainda é demasiado cedo para avaliar a profundidade de todas elas, mas é pelo menos verdade que o orçamento quer parecer um orçamento bastante mais preocupado em termos sociais, com várias medidas. Algumas delas já foram hoje anunciadas nos jornais da manhã e outras que estão a ser analisadas neste momento. Finalmente, há o outro ponto essencial que tem a ver com a função pública. E este orçamento é menos drástico com a função pública do que tem sido até aqui. É preciso ver que a reforma da administração pública que foi prometida há um ano, no orçamento de há um ano, correu mal. O Estado não conseguiu fazer as poupanças que previa. Previa na altura, por exemplo, reduzir as despesas com pessoal em mais de 5%, em vez de reduzir, aumentou. E, portanto, isso correu muito mal. Mas no próximo ano está prevista uma redução bastante mais pequena, uma redução das despesas com o pessoal bastante mais pequena do que aquela que era prevista há um ano. E, portanto, isto provavelmente significa que, juntando a medidas como o descongelamento das carreiras e a manutenção dos complementos remuneratórios, que o Governo vai tirar um pouco o pé ou um pouco a pressão de cima da função pública. Sim, à parte dessa questão da função pública, o Ministro das Finanças fez questão de destacar esse grande espírito reformador que abrange não só a segurança social, também as autarquias. Vamos poder esperar grandes alterações ou serão situações mínimas? Vamos ver. Há medidas que são anunciadas, que quando são enunciadas, são medidas aparentemente generosas, mas depois, quando se vai ver o detalhe, é que se percebe o alcance e pode não passar de retórica. Hoje, por exemplo, soube-se que está previsto avançar com rescisões amigáveis e indemnizadas à função pública. No entanto, se a dotação orçamental, ou seja, se o dinheiro que está previsto para essa possibilidade for muito pequeno, significa que essa medida não vai ter grandes efeitos diretos. Talvez tenha indiretos, e os indiretos são de estimular
os funcionários públicos a irem para o quadro da mobilidade, coisa que em 2007 correu muito mal, pelo menos face àquilo que eram as previsões do Governo. Por exemplo, em relação ao sistema de avaliação de funcionários públicos, não há neste Orçamento de Estado, nesta proposta de Orçamento de Estado que hoje é apresentada, um único número. E ao não haver um único número, significa que não há um único compromisso. Isto é também um reconhecimento, provavelmente, uma postura bastante mais conservadora ou bastante mais prudente do Governo em não querer comprometer-se com medidas demasiado ambiciosas. É um dos aspectos que faltam definir na reforma da administração pública mais importante, o da avaliação, e o Orçamento de Estado defrauda um pouco as expectativas, pelo menos naquilo que diz, ou melhor, naquilo que não diz, porque não nos dá muitas pistas. Há outro pormenor importante, que é, apesar de, na minha leitura, como disse no início, nós passarmos o estigma do déficit, portanto não é um orçamento em que nós estejamos permanentemente a olhar para o déficit, a verdade é que no próximo ano a redução que está prevista, o esforço de redução do déficit orçamental é cerca de metade daquilo que foi o esforço de redução em 2007. Isto é também um sinal de que há alguma, eu não diria generosidade, mas há algum aliviar da pressão sobre os portugueses. Assim, o Ministro das Finanças fala em rigores e contenção para o próximo ano. Pedro Guerreiro, muito obrigada pelas explicações que nos deu neste jornal.